Nós falamos na última aula sobre o grande dilema das Escrituras e como pode Deus perdoar e continuar sendo justo. E nós vamos explicar melhor como isso funciona nessa aula. Eu tenho uma imensa alegria, um inexprimível prazer de declarar Romanos 7,25. Graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia nos revela em 2 Coríntios 5,21 o seguinte: aquele que nunca pecou, Deus o fez pecado para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. É verdade que nós pecamos e que nós merecemos todas as maldições do Antigo Testamento, todas as maldições da lei são nossas por direito, mas Gálatas 3,13 nos afirma o seguinte: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição pelas nossas ofensas, pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Cara, você consegue entender isso? Romanos fala que a ira de Deus se revela dos céus contra toda a iniquidade, contra todos os pecadores, e essa ira de modo algum deixará de ser satisfeita, de modo algum Deus deixará de ser justo. Então o que é que Deus faz para nos perdoar? Segundo Romanos 8,3, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício para os nossos pecados. Cristo desce do céu, se faz homem, mas ele vive de modo perfeito e agradável a Deus. Ele cumpre todas as leis, ele conquista todas as promessas porque ele obedece. E todas as promessas de obediência ele conquista uma por uma. Ele faz tudo, ele conquista tudo. E como se não bastasse Deus virar homem, ele se humilha ainda mais e é obediente até a morte e morte de cruz, como nós vemos em Filipenses 2. E lá na cruz, o Filho de Deus, sem qualquer erro, sem qualquer mancha, sem qualquer mácula, totalmente perfeito, totalmente agradável a Deus. Na cruz, ele é tratado como criminoso. Na cruz, ele é tratado como maldito, para que nós pudéssemos ser tratados como benditos de meu Pai. É assim que ele fala que ele chamará os seus irmãos: vinde, benditos de meu Pai. Por que nós somos benditos? Porque nós conseguimos conquistar alguma coisa? Não, porque Cristo Jesus, o nosso campeão, o nosso representante, ele viveu a vida perfeita, ele conquistou todas as bênçãos e lá na cruz nos dá a sua justiça e ele leva sobre si a maldição que nós merecemos. A sua justiça perfeita e todas as suas conquistas ele nos dá, e na cruz ele pega a nossa culpa e ele é punido como tal. Quando a Bíblia fala que Jesus foi feito maldição, a gente tem que ter muito cuidado aqui, a fim de não acabar blasfemando. Porque, na verdade, Jesus ele levou sobre si o nosso pecado, ele foi tratado como maldito, para que nós fôssemos tratados como benditos. Essa é a justiça de Deus, em quem nós nos apoiamos. Ele é o nosso campeão. Nele está a nossa confiança. Cristo Jesus venceu. Ele venceu durante a vida, sendo obediente até a morte, e ele obedeceu na hora da morte, e ele venceu a morte, ressuscitando. Louvado seja o nome do nosso Senhor. É assim, portanto, que Deus pode nos perdoar e continuar sendo justo, punindo os nossos pecados na pessoa de Jesus Cristo, esmagando o Filho de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue entender quão cruel e terrível foi esse julgamento? O julgamento que o nosso Senhor enfrentou por causa do meu e do seu pecado. O julgamento, a condenação que ele enfrentou por causa da pornografia que nós vimos e das vezes que nós nos masturbamos. Ele levou sobre si e aquilo pesou sobre ele. Pesou sobre o Filho de Deus. Ele se fez responsável pelo peso do nosso pecado e ele pagou até a última gota. E você talvez esteja pensando aqui que quando eu falo para você que ele pagou, eu esteja falando simplesmente da cruz. Mas a cruz, eu preciso te contar, pouco importa o que Jesus sofreu na cruz. Foi terrível, foi extremamente importante, só que em comparação com o que ele sofreu, pouco importa. Quando a gente vê lá no jardim, Jesus suando sangue, ele estava terrivelmente desesperado. E você acha mesmo que ele estava tão desesperado porque ele ia ser crucificado, porque ele ia ser humilhado, porque ele ia ser espancado, porque ele iria ficar nu diante daquela multidão? Você realmente acha que ele tremeria diante daquela tortura? Não seja patético, não seja tão ingênuo. Você acha que o leão de Judá tremeria diante dessa ameaça? Nem mesmo todos os exércitos do mundo, todo o universo, todas as legiões de demônios fariam tremer o leão de Judá.
Certamente não foi esse o motivo pelo qual ele tremeu. E eu vou provar para você, porque vários irmãos ao redor do mundo foram lançados aos leões, foram crucificados até de cabeça para baixo, cerrados ao meio, colocados em chamas, e alguns deles cantavam louvores gratos e felizes a Deus, até não conseguir mais cantar. E você acha que o nosso campeão, o autor e consumador da nossa fé, iria tremer diante da tortura? Não pense tão pouco do nosso capitão. Algo infinitamente mais terrível do que os romanos estava naquele cálice que Jesus pediu para que Deus afastasse dele. Nós ouvimos falar no Antigo Testamento sobre o cálice da ira do Deus vivo, e era isso que estava naquele cálice, a ira do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E nós lemos lá em Hebreus: coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. E foi nas mãos do Deus vivo que Jesus Cristo caiu. Foi por causa do meu e do seu pecado, da sua pornografia, da minha pornografia, que ele foi esmagado, ele foi moído. E foi por causa disso tudo que ele bebeu o cálice da ira de Deus até a última gota, para que não restasse nem um pouco para nós, para que nós estivéssemos livres. Ele foi tratado como criminoso, como pecador, como estuprador, como assassino, para que eu e você fôssemos tratados como filhos. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele morreu e ele ressuscitou. Nós estávamos mortos diante de um Deus justo, mas o Deus Filho se faz homem e morre em nosso lugar, nos dá sua justiça e leva sobre si os nossos pecados. A justiça de Deus exigia a minha morte, mas Jesus falou: não, eu morro no lugar dele. É terrível a ira a que Jesus se submeteu, a tortura, o sacrifício que Jesus fez a fim de que nós pudéssemos ser salvos. Tudo isso para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser perdoados. E olha o que a Bíblia fala lá em Isaías 53. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ficará satisfeito, e com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É assim que nós podemos ser considerados justos, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nós não nos apoiamos em qualquer coisa que fazemos ou em qualquer mérito nosso. Nós nos apoiamos unicamente na vida e na morte de Jesus Cristo e na sua ressurreição. Além de levar a nossa culpa, ele nos veste com a sua justiça. Isso é extremamente importante. Quando a gente vê lá em Gênesis que Adão e Eva se cobriam com folhas, Deus sabia: essa roupa não é o suficiente. Essa roupa não cobre tudo e essa roupa não dura muito. E aí Deus vai e mata um animal, pega suas peles e faz roupas para Adão e Eva, roupas que de fato cobrem. Ali estava sendo pregado o Evangelho. A sua nudez, a nudez de vocês, será vestida mediante o sacrifício. Na cruz, a justiça de Cristo lhe é tirada, a sua pele é arrancada, mediante muita dor, a fim de que nós sejamos cobertos. Graças a Deus, a nossa resposta está em Cristo Jesus. Cara, isso é maravilhoso. Eu quero que você preste atenção aqui. Agora, com os nossos pecados punidos na cruz de Cristo e com a sua justiça imputada a nós, pela fé, nós podemos nos aproximar diante de Deus, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É isso que a palavra nos fala em Colossenses 1:22. Acaso você pensava que a gente um dia ia se aproximar de Deus pelas nossas obras? Às vezes a gente pensa: eu ainda não estou pronto para ir pro céu, não. Se eu for hoje, Deus vai me dar um 5,5 ali, não vou bater a média e ele vai me lançar no inferno. Cara, nós estamos prontos para ver o Senhor quando nós colocamos a nossa confiança totalmente no seu Filho, na pessoa de Jesus Cristo e em sua obra. É unicamente por meio da obra de Cristo, é unicamente por meio da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição que nós encontramos justiça diante de Deus. Suas obras não podem lhe justificar diante de Deus, mas nós agora podemos nos aproximar de Deus com toda a confiança por causa do nosso sumo sacerdote, porque ele é a única fonte da nossa justiça. E olha que a Bíblia fala em Romanos 3:26, respondendo à grande questão. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. O pecado foi punido em Cristo Jesus e nós agora podemos ser finalmente
perdoados. Ele é extremamente sublime, ele é extremamente precioso e ele é digno de ser louvado por isso. Ele é o único digno, o único que pode redimir a criação, porque ele mesmo é aquele que criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Um pecado infinitamente grave cometido contra um Deus infinito só pode ser completamente punido em um Deus perfeito, e esse Deus é Jesus Cristo. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é Deus que se faz homem e morre numa cruz. O seu valor é infinito, inestimável. Ele é infinitamente digno de receber toda a glória, todo o afeto, todo o respeito e todas as bênçãos de Deus. E é por isso que somente ele poderia ser o perfeito sacrifício para redimir a sua criação, para satisfazer a justiça divina. E é por isso que a obediência perfeita de Cristo na vida e na morte é um mérito totalmente suficiente para cobrir os nossos pecados. Talvez você se pergunte como pode ser que um homem sozinho, passando algumas horas numa cruz, pode livrar uma multidão incontável de um julgamento eterno. Como pode ser que um homem só possa fazer isso? E Paul Washer responde de modo grandioso. Você quer saber como pode ser que um homem morrendo sozinho por algumas horas numa cruz pode salvar uma multidão de homens de uma eternidade no inferno? É porque esse único homem vale muito mais do que todos eles juntos. Junte montanhas e montículos, grilos e nuvens, todas as coisas, todo o planeta, toda estrela, toda forma de beleza, tudo que canta, tudo que gera deleite. E coloque tudo isso numa balança, coloque Cristo do outro lado e ele supera tudo isso.